Bom, então vamos lá fazer a resolução da prova aqui de prova aplicada na Prefeitura de Jundiaí, para a área da assistente administrativa, área de saúde. Então, agora a gente vai para a questão número 17. Para a realização da primeira fase de certo concurso, uma das salas onde haverá a prova foi preparada com um total de 84 conjuntos, compostos de uma mesa e uma carteira. Conjuntos estes dispostos na forma retangular, sendo o número de fileiras 5 unidades menor do que o número de conjuntos de cada fileira. Então, peraí, vamos interpretar tudo isso que ele está falando aqui, né? Então, primeira coisa, ele fala que é formato retangular. Vamos começar com o básico aqui. Formato retangular. Que eu tenho um total de 84 conjuntos. Né? Então, tem aqui um total de 84 conjuntos. Né? O que são esses conjuntos? Conjunto, ele é uma mesa e uma carteira. Esse é um conjunto. Aí, que mais? 84 conjuntos compostos de uma cadeira e uma carteira, conjuntos estes dispostos na forma retangular, sendo o número de fileiras 5 unidades menor que o número de conjuntos em cada fileira. Né? Então, como que eu chego aqui nesses 84 conjuntos? Né? Eu vou ter lá o número de... Vou ter essa... Vamos imaginar aqui a sala de aula, né? Então, a gente tem aqui essa direção. Deixa eu mudar de cor aqui para... Aqui são as fileiras, né? Aqui uma outra direção, né? Cada cruzamentozinho aqui desses é onde vai um desses conjuntos, né? E aí eu tenho um número X de fileiras, que eu ainda não sei quantos que é, que ele fala, sendo o número de fileiras 5 unidades menor do que o número de conjuntos de fileiras, né? Então eu tenho fileiras, e os conjuntos por fileiras. Eu tenho fileiras que é X, esse conjunto de fileiras, ele vai ser 5 unidades maior, né? 5 mais X. X mais 5. Tá? Então, ó, esse daqui, ó, esse conjunto de fileiras, é o que está aqui, nessa direção aqui. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar melhor. Esse conjunto de fileiras, ó, que ele é maior do que o número de fileiras, é esses daqui, né? Que ele é maior do que o número de fileiras. E aqui em cima vai ser minhas fileiras. Então, aqui na horizontal, na vertical, são minhas fileiras. Na horizontal, meus conjuntos de fileiras. E, ó, se eu fizer a multiplicação de um pelo outro, eu vou chegar nesse valor de 84 aqui, né? Felipe, eu não sei se você está desenhando ou não, mas agora apareceu. Ah, tá. Deu uma mexidinha aqui na tela e ele atualizou. Ah, tá. Não, só fica setinhas aqui do lado, tá? Não, tranquilo. O que tá aqui na horizontal são os conjuntos de fileiras de azul e os que estão na vertical, isso, os que estão na vertical são as fileiras em vermelho. E, ó, se eu multiplicar um pelo outro, eu vou ter o total de conjuntos, né? Por exemplo, imagina aqui, ó, um exemplo. Se eu multiplicar 4, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais didático, ó, 4 vezes a quantidade que eu tenho aqui na vertical, vamos supor 10, né? Eu vou dar 40. Né? Então, ou seja, se eu multiplicar um pelo outro aqui, eu tenho o total. Então, eu tenho que multiplicar esses números aqui para que dê 84.
que é o total que eu estou pedindo agora. Tá? Então, o que eu quero mostrar com isso? Que eu multiplicando aqui a fileira vezes, vou colocar aqui o bolinha aqui para sinal de vezes, o conjunto de fileira, eu vou ter que achar 84, tá? 84. Então, como ficou uma equação? Vai ficar x vezes x mais 5 é igual a 84. Tá? Então, é por aqui que eu vou começar. Então, tudo isso foi para fazer essa interpretação e transformar essa informação em uma equação. Então, agora eu vou resolver essa partezinha aqui da equação. Né? Qual parte, Felipe? Essa multiplicação aqui. Né? Então, aqui, ó, é como se eu tivesse aqui entre parênteses. Eu tenho que multiplicar os dois valores. Né? Em chuveirinho de novo. Multiplicar esse e multiplicar esse. Então, vamos lá. O primeiro, x vezes x é x ao quadrado. Tá? Não é x vezes x não é 2x. 2x é quando a gente soma x mais x. Agora, na multiplicação é x ao quadrado. Segundo passo, x vezes 5, 5x. Então, mais 5x positivo é igual a 84. Agora, como que eu vou sair dessa equação aqui, desse problema? Eu vou utilizar uma equação de segundo grau. Tá? Então, por Bhaskara, como que eu vou fazer para ficar por Bhaskara? Como que eu vou identificar que é com Bhaskara que eu vou resolver, que é uma equação de segundo grau? Quando tiver um x ao quadrado, quando tiver um valor elevado ao quadrado, quando tiver uma incógnita sozinha e quando tiver um número sem incógnita. Tá? Então, como vai ficar essa expressão aqui? Eu vou passar o 84 para o lado de cada igualdade. Tá? Então, ele vai inverter o sinal. Então, vai ficar x ao quadrado mais 5x menos o 84. E do lado de lá fica zero. Tá? Então, para eu resolver a fórmula de Bhaskara, eu tenho que ter A, B e C. Né? Assim que a gente aprende lá na escola. Que o A, B e o C. O A é o meu valor que está ao quadrado. Que ele é o quê? Ele é um só, né? É um x ao quadrado. Então, é um só que eu vou colocar ali. Não vou colocar mais nada do lado. Não vou colocar x, não vou colocar o quadrado. 1. Do lado de cá, eu vou colocar o valor que está acompanhado da incógnita x, que é 5. Então, aqui é 5. E o C é esse valor aqui, tá? Que não tem incógnita, 84. Tá? Opa, 84 negativo. Aí agora aqui eu vou resolver como que é a fórmula de Bhaskara? Né? A fórmula de Bhaskara, ela é x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar esse delta aqui. Né? Para achar esse delta é uma outra fórmula. Tá? Que é delta é igual a b ao quadrado menos 4a vezes c. Essa é a fórmula do delta. Então, para resolver Bhaskara, primeiro você vai resolver um delta. Então, vamos lá, vamos resolver o delta. Delta é igual a b ao quadrado. Cadê o b? O b não é 5? 5 ao quadrado, 25. Menos 4, que é da fórmula, só copio, vezes a. A é 1, não vou nem colocar então. O a é 1 e o c, vezes c. O c é menos 84. Menos 84. Beleza, agora eu vou resolver essa multiplicação aqui. Delta é igual a 25 menos 4 vezes 84 dá 336.
336. Aí aqui, eu tenho dois sinais iguais, o que acontece? Igual com igual fica positivo. Então aqui eu vou ter 25 mais 336, o valor do delta. Somando, 336 mais 25, 361. Esse é o delta. Isso é o que eu vou pôr aqui dentro da raiz. Eu já vou até achar o meu delta, a raiz de delta também, para que eu já fazer já ir com o valor da raiz pronta. Tá? A raiz de 361, o que é a raiz? Aquele número que multiplicado por ele mesmo, né? Aqui no caso a raiz de 361 é 19, né? Ó, se a gente tirar a prova aqui, 19 vezes 19, 9 vezes 9, 81, 9 vezes 1, 9 mais 8, 17, sinalzinho de mais aqui, 9 e 1, aqui vai dar 1, 7 com 9, 16, 1, 2, 3, 361. Tá, então aqui eu já sei também o valor da minha raiz do delta, que é 19. Agora eu vou aplicar na fórmula de Bhaskara. Então, como é que é lá a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos B, né? Menos B, então é o oposto do B. Meu B é 5, é menos 5. Menos 5. Lembra quando a gente fazia Bhaskara? Não tem dois sinais, mais e menos? A gente tinha que fazer duas vezes essa conta, né? Então aqui a gente tem um x1 e um x2, né? A gente tem um x1 para fazer com sinal de mais, e o x2 a gente faz com sinal de menos. Então aqui a gente vai fazer com sinal de mais primeiro. Oposto de B, que é menos 5, mais raiz de delta, 19. Já vou colocar ele direto. Dividido por 2 vezes A. A é 1, então 2 vezes A é 2. Resolvendo aqui, meu x1 é igual a 19 menos 5, que vai dar 14, dividido por 2, que é igual a 7. Cheguei no resultado do x1. E o x2? Né? O x2 é a hora que eu vou fazer a fórmula com sinal de menos. Oposto de B. Então, 5 positivo fica 5 negativo. Fórmula de sinal de menos. Põe o 19 de novo, que é a raiz do delta, dividido por 2. Então, x2 é igual a menos 5 com menos 19, vai dar menos 24. Menos 24 dividido por 2. Então, esse valor aqui vai dar menos 12. Né? Então, quando a gente utilizava o delta, a gente achava dois valores. Porém, a gente fica sempre com o valor positivo. Tá? Então, o correto é sempre o valor positivo. Né? Então, agora, a gente vai usar o 7. Esse daqui deu menos 12, nem uso ele. Agora, se a gente aplicar o 7 lá na nossa fórmula inicial, a gente vai ver que vai dar certinho. Né? Lembra essa fórmula aqui, ó, que eu falei, que é x vezes x mais 5 tem que dar 84? Vamos aplicar aqui para ver se vai bater. X vezes x mais 5 é igual a 84. X vezes x mais 5. Não, deixa eu mudar os valores, né? 7 vezes 7 mais 5 é 12. Tem que dar 84. Então, 12 vezes 7. 7, 7, 14. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. 84. Então, achamos o valor lá que a gente queria, que é 7. Vamos voltar agora para a questão, né? Então, o que a gente entendeu aqui? Vamos fazer a interpretação de novo. O x é 7. Ou seja, eu vou ter 7 fileiras, né? Então, eu vou ter 7 linhas na vertical, aqui, dentro desse retângulo, e vou ter 12 linhas, né? 7 mais 5, 12. Vou ter 12 linhas na horizontal. Tá? Para dar os 84 conjuntos. Era isso que o exercício queria que a gente descobrisse. Aí, ele vai para uma outra sala ainda, né? Não acabou, não. Em outra sala, maior,
A disposição tinha uma fileira a mais e o mesmo número de conjuntos em cada fileira, quando comparado com a sala anterior. Logo, o número total de conjuntos compostos por uma cadeira e uma carteira na sala maior é igual a... Então, olha só. Ele está lá com uma sala maior, né? Então, essa daqui é a sala maior. Só que agora vai ficar mais fácil, porque a gente já sabe quantas fileiras tinha na primeira. Então, agora é só a gente somar. Ó, ela tinha à disposição uma fileira a mais, né? Então, aqui, ó, em fileira, onde era 7, ele tinha 8. Então, aqui em fileira, ele tem 8. Fileira era 8. E conjunto para fileira era o mesmo número de conjuntos de fileira. Ou seja, vai ser 12. Né? Então, conjunto de fileira, aqui vai ser 12. E aí, como que eu resolvi aqui? Com a multiplicação. Então, aqui eu vou aplicar a multiplicação. 12 vezes 8. 12 vezes 8. Que vai dar 16. 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. 96. Gabarito letra E.